Olá, aqui é o canal A Esperança ao Pé da Cruz. Nele você vai encontrar filme, músicas, mensagens, reflexões, entre outros conteúdos para edificar a sua vida. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para que você seja notificado sobre todos os vídeos que nós postarmos. Ao assistir os nossos vídeos, curta os nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Fique na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus esteja com todos nesta noite. Meus queridos, amados irmãos, amigos, ouvintes, eu quero compartilhar com vocês uma história que Deus colocou no meu coração. Essa história vai nos chamar a atenção para um assunto muito importante nesses dias em que nós estamos vivendo. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 16 ao 21. Eu quero ler com você, nesse momento, para vocês, essa passagem que diz assim: E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoavam consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que tens preparado, para quem será? Nesse momento, eu quero que você medite nessa passagem. Há pessoas que realmente agem como loucos. E esta parábola me chamou a atenção no que Deus quer nos ensinar. O que Jesus Cristo está querendo nos chamar a atenção, nos ensinar nessa história. Essa história mostra claramente a vida de um homem que se preocupou apenas com as coisas materiais. E ele entendia que, tendo ele celeiros, riquezas, a alma dele, a vida dele, poderia descansar, poderia continuar segura. E aí veio ao meu coração um assunto que Deus me chamou muita atenção em relação ao que está acontecendo com o mundo. Há muitas pessoas que nesses momentos difíceis, pessoas que tinham suas fazendas, seus carros, seu dinheiro, mas estão entrando em momentos difíceis, depressões, empresários falindo, pessoas que se prepararam para as coisas materiais, mas não se prepararam para o mundo espiritual, para as adversidades. E aí se percebe que muitas pessoas viveram suas vidas em uma zona de conforto. Esse é o nosso tema desse momento, zona de conforto. Nós precisamos ter cuidado quando nos encontrarmos na zona de conforto. A zona de conforto, ela é perigosa. Alguém pode nos perguntar: mas quando você está na zona de conforto, isso não é importante, não é maravilhoso? Você ter saúde, ter dinheiro, ter emprego, ter casa, segurança, tudo isso não é importante? Tudo isso é importante. Mas tudo isso sem Deus não é importante. Não vale. A Bíblia nos diz que nós devemos vigiar. Vigiai e orai sem cessar, para que não entreis em tentações. Muitas pessoas que não estão preparadas, que se encontram em zona de conforto, quando chega esse momento trágico da sociedade, muitas delas dão cabo de sua própria vida. Muitas entram em depressões. E Deus não tem essa proposta de você se destruir pelas coisas materiais. Ele quer que você lute. Ele quer que você saia da zona de conforto. Deus quer que você aproveite da adversidade e seja treinado. Deus quer treinar os homens, as mulheres, as crianças, para que eles estejam treinados para os momentos difíceis da vida. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz nas adversidades. O mundo realmente está cercado de obstáculos.
E você não pode ficar frágil. A zona de conforto te deixa frágil, te deixa você despreparado. E eu quero que você entenda isso. Nessa história aqui, este homem, ele estava buscando uma zona de conforto, onde ele pudesse estar seguro, onde ele pudesse ter comida, alimento, dinheiro, segurança. Há muitas pessoas que buscam suas aposentadorias, e achando elas que agora, depois de aposentado, vai desfrutar da vida. Mas aí, a palavra de Deus se cumpre também, louco. E se te pedir a tua alma nesta noite, o que você tens preparado? Quantas pessoas que trabalhou a vida toda, trabalhou, se aposentou e não usufruiu da sua aposentadoria? Porque pensavam somente nas coisas materiais. Não pensaram em que realmente a nossa vida não é neste planeta. Nós temos que ter cuidado com a zona de conforto. A zona de conforto te cega, te deixa frágil. Eu quero compartilhar com você uma coisa interessante. Quando você se encontra na zona de conforto, nada de bom pode acontecer com você. Por que não pode acontecer? Porque é a hora que você está cada vez mais cego, envolvido, levado por esse sentimento. E nesse sentimento de zona de conforto, você não vai pensar que tudo está indo bem para você. Ciladas podem estar sendo preparadas, situações adversas. Nós só podemos estar seguros e confortados quando nós estamos em Deus, quando nossa vida está no Senhor. E eu quero compartilhar com vocês 3 pontos importantes que se faz necessário. O que nós podemos aprender com essa parábola que Jesus Cristo compartilhou nesse texto? Na zona de conforto. 3 pontos importantes eu quero extrair da palavra de Deus para as nossas vidas, para o elevo espiritual de cada um de nós. Na zona de conforto se faz necessário não confiar em projetos humanos. Versículo 17, o homem disse isso, o homem da parábola disse isso, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Ele questionou, o que eu vou fazer? O que farei? Como eu vou armazenar a minha riqueza, os meus produtos? O que farei? Há muitas pessoas que estão fazendo as mesmas perguntas. O que farei sem esse emprego? O que farei se eu conseguir aquele emprego? O que farei agora com essa situação deste mundo? O que farei com a minha empresa? O que farei com os meus funcionários? O que farei agora se bateu na minha porta uma enfermidade? O que farei agora quando estou passando por essa adversidade na família? O que farei? Essas perguntas continuam sendo feitas por muitas pessoas que passaram sua vida confiando na zona de conforto. E quando vê a adversidade, a pergunta vem, o que farei? E ele disse, e o texto mostra claramente que ele arrazoava consigo. O que farei? Eu vou dizer o que nós devemos fazer. Se faz necessário não confiar em projetos humanos. Não podemos confiar em projetos humanos. Os projetos humanos, eles falham. Os projetos humanos, eles são frágeis. E os projetos humanos, eles são mentirosos. Nós fazemos um cálculo e esse cálculo nos engana. As coisas são falhas. Os acontecimentos são frágeis. Nós somos pessoas frágeis. A sociedade é frágil. Forte é Deus. Meu querido, se faz necessário, não fique na zona de conforto. Não se entregue à zona de conforto. Não se entregue se achando agora, eu vou descansar. Agora a minha vida eu tenho dinheiro, eu tenho emprego, eu tenho meu carro na porta, eu tenho minha casa bonita, eu tenho minha família, eu tenho os filhos na faculdade, tudo está bem. Eu estou tranquilo, agora posso viver e desfrutar. Não fique nessa zona de conforto. Não entregue seu coração a esses sentimentos, a esses projetos humanos. Eles são falhos. Quantas famílias, quantos empresários, quantos pais de família, mães, filhos, que estão colocando sua confiança em projetos humanos. Estão no caminho da zona de conforto. E agora, nesse momento dessa pandemia, nesses acontecimentos que o mundo está passando, não está conseguindo segurar a situação. Não está conseguindo sair dessa situação. Pois eu digo para você, ainda há tempo. Saia da zona de conforto. Coloque-se nas mãos de Deus. Coloque-se na presença de Deus. Busque a palavra de Deus. Busque a oração. Busque a presença do Criador.
Saia da zona de conforto. Muitos homens na Bíblia, como Elias, entrou na caverna. Não que ele estava buscando uma zona de conforto, mas ele estava correndo, achando que naquela caverna ele poderia ali passar e estar mais seguro. Nós só podemos estar seguros em Deus. A nossa segurança está em Deus. E Deus pediu que Elias saia da caverna, Elias. Saia dessa situação. Venha para a minha presença. Meus queridos, nós precisamos sair da zona de conforto e irmos para a presença de Deus. Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, com cada um de nós, nesta noite, é a situação que se encontra no versículo 18. No versículo 18, diz a palavra de Deus, e disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Olha o cálculo. Ele imaginou e parou e disse, vou destruir todos os meus celeiros. Vou destruir e vou construir celeiros maiores e vou recolher todo o meu produto. Aí sim, estou tranquilo. Vou armazenar. Isso me faz lembrar, na época do cacau na Bahia, quantos fazendeiros com bastante cacau na fazenda, no depósito, nos escritórios, e confiavam. E quando veio a pandemia da vassoura de bruxa, quantos fazendeiros deu cabo da sua própria vida? Eles estavam na zona de conforto, confiando nos seus bens materiais, nas suas riquezas, no seu cacau armazenado. A nossa confiança, nós devemos armazenar os nossos sentimentos em Deus e não nas bênçãos materiais, não na natureza, não no produto perecível. Nós temos que armazenar o conhecimento na palavra de Deus, armazenar na oração, buscar a presença do Senhor. Mas esse homem calculou, iria destruir o seu celeiro, construir maiores e aí resolveria o seu problema. Pois bem, ele errou. Eu quero que você entenda, na zona de conforto se faz necessário não confiar na ambição do materialismo. Este homem, ele disse que destruiria e construiria depósitos maiores, resolveria o seu problema, colocando assim a sua confiança na ambição material. Não adianta você calcular suas ambições materiais. A nossa ambição é morar no céu. A nossa ambição é acreditar no plano da salvação de Deus para as nossas vidas, acreditar no que Cristo fez na cruz do Calvário, o que Cristo fez pelas nossas vidas. Cristo morreu pela sua vida e pela minha vida. Cristo desceu à sepultura. Cristo ressuscitou o terceiro dia para te dar vida e vida com abundância. A nossa ambição é os céus. A vontade de Deus é te levar, a mim e você, até a presença dele, para passar a eternidade com ele. Mas esse homem não. Ele se preocupou em destruir os celeiros, construir maiores para resolver o seu problema material. Há muitas pessoas que colocam a sua confiança nas coisas materiais. Na zona de conforto, se faz necessário não confiar na ambição do materialismo, do mundo, dos homens, mas confiando apenas, esses homens confiam apenas no dinheiro. Não coloque sua confiança no dinheiro. Não coloque sua confiança naquilo que você possui. Não coloque sua confiança naquilo que você possui, confiando apenas no material. Coloque sua confiança em Deus. Não coloque sua confiança em nada que seja deste mundo. Coloque sua confiança plenamente nas mãos de Deus. Esse é o segundo ponto que eu aprendo. Este homem, ele calculou errado. Este homem pensou errado. Procure construir celeiros espirituais. Procure construir o celeiro para a tua alma. E armazene a fé, a esperança, o amor e a certeza de vida eterna. Procure armazenar o reino espiritual na tua vida. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Procure a presença de Deus. Terceiro ponto e último. Nesta parábola deste homem rico, chamado de louco, eu te digo, na zona de conforto, não queira estar. E eu quero ler para você, nesse momento, o versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será?
Deus o chama de louco. Deus chamou aquele homem de louco porque Deus sabia que ele morreria naquela noite. E ele estava planejando destruir o seu celeiro, construir celeiros maiores para armazenar e viver o resto curtindo a vida. Mas a palavra de Deus diz que Deus chamou ele de louco. Por que louco? Porque ele não estava pensando, ele não se atentou para prestar atenção que a vida é passageira. Que nós temos que ter um cuidado com a vida espiritual, um cuidado com a nossa alma. A nossa alma é mais importante. É comum em muitos estadistas, políticos, quando vai visitar um país do outro, e é costume, quando se encontram, saudar o outro e perguntar como é que está o seu país, a sua política, a questão econômica. E um dia um estadista, embaixador, visitando um país, um outro país, quando foi saudado pelo outro embaixador, ele perguntou: embaixador, como está a tua alma? Aquele embaixador ficou surpreso. Não era comum aquela pergunta. Mas aquele embaixador que fez aquela pergunta era comum para ele, porque ele tinha convicção plena que adianta o homem ganhar posições, ser importante na política, ter dinheiro, mas não ter certeza para onde vai a alma dele. Meus queridos, foi por esse motivo que Deus chamou na parábola aquele homem de louco. São loucos todas as pessoas que colocam o seu coração nas coisas materiais, colocam seu coração nas posições, na sua fama. Não, a nossa confiança deve ser colocada em Deus, plenamente em Deus. Abra os olhos, meu amigo, meu irmão, abra os olhos. Nós precisamos ter cuidado com as nossas vidas. O mundo está caminhando para um desfecho final. Está apontando, Deus está dizendo para a humanidade: é tempo de arrependimento, é tempo de busca, é tempo de abrir os nossos olhos. Em meio a tudo isso, Deus ainda continua apontando o Calvário, apontando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Jesus, o Filho de Deus, morreu, se sacrificou para que sua vida tenha vida e vida com abundância. Pois bem, nesse terceiro ponto e último, na zona de conforto se faz necessário não confiar nas loucuras dos homens. Deus o chamou de louco. Os homens cometem loucura. Os homens procuram estudar na ciência, a ciência se multiplica. Os homens procuram ir ao espaço sideral. Os homens procuram na ciência conquistar, descobrir, faz invenções, foguetes mais poderosos para destruição. Procuram fazer máquinas cada vez mais capacitadas. O homem cada vez mais buscando, na sua loucura, descobrir. Mas o homem não está procurando descobrir a razão de viver, a razão da sua própria existência. Há muitos homens que não confiam mais em Deus. Há muitos homens que não colocam a sua confiança mais em Deus. A sua confiança está nas coisas materiais, na ciência, na evolução da ciência. A nossa confiança deve estar em Deus. É uma loucura você colocar sua confiança nas mãos dos homens, colocar na ciência. Toda essa situação está no controle de Deus. Na zona de conforto, você não deve ficar. Na zona de conforto, se faz necessário não confiar na loucura dos homens, com seus projetos ambiciosos, seus projetos incorretos, incoerentes. Os homens têm projetos incoerentes. Não podemos ficar nessa zona de conforto. Homens criando, cada vez mais criando, para trazer para eles paz, tranquilidade, segurança. Quantos países estão fabricando armamentos poderosos para dar para eles uma zona de conforto, uma tranquilidade? Não, só Deus pode edificar uma casa, só Deus pode edificar um país, só Deus pode dar segurança. Feliz é a nação
cujo Deus é o Senhor. Quando os homens colocam sua confiança no homem, eles são destruídos. Não fique na zona de conforto, não queira procurar esses caminhos, essas loucuras desses homens, que procura cada vez mais construir algo para trazer para eles conforto e segurança. Não. Procure cada dia mais, irmãos, amigos, procure cada vez mais a presença de Deus. Exercite a tua alma, exercite o teu coração, exercite o teu viver nas mãos de Deus. Até as águias nos ensinam que nós não devemos ficar na zona de conforto. A águia procura as alturas para construir os seus ninhos, para que os seus filhotes eles fiquem seguros, está certo. Mas chega um determinado momento que a águia ela precisa treinar, tirar os seus filhotes daquela zona de conforto, para que eles sejam treinados, para que eles sejam capacitados a voarem, a dar voos mais altos e poder buscar seu próprio alimento. Então, as águias mães, elas jogam os seus filhos do penhasco, para que eles, ao ser jogados, eles exercitem a força para sobreviver. E aí aprendem a voarem. Assim Deus quer contigo e comigo. Deus permite os abismos da vida, as barreiras, os obstáculos, não para nos destruir, mas para nos capacitar, para nos treinar. Deus quer que com as adversidades você saia da zona de conforto, você saia daquela falsa aparência de segurança. Deus quer treinar tua vida e tua alma para que você seja realmente um vitorioso. Nós não podemos se entregar, nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. Nós não podemos nos conformar com os projetos dos homens. São falsos, não são seguros. A nossa segurança está em Deus e não nessa falsa zona de conforto. Meu querido, meu irmão, meu amigo, você precisa acordar. Você precisa abrir os olhos para o que está acontecendo com o mundo. Muitas pessoas, relatos de homens, mulheres, crianças que estão dando cabo da sua própria vida. Pessoas depressivas, pessoas que estavam a vida toda inseguras, pessoas que estavam se achando que tudo estava bem para elas, que elas estavam seguras. Bateu na porta de cada um de nós as adversidades, os temores da vida. E essas pessoas foram golpeadas e muitas delas não resistiram, estão destruindo as suas próprias vidas, porque elas estavam na zona de conforto. Elas entendiam que a vida é maravilhosa, que a vida realmente é aí, que a vida dos homens é dinheiro, é festa, é essa falsa aparência de segurança. Não, a sua segurança é Deus. A nossa resposta é Deus. A nossa zona de conforto é Deus. Nós não podemos ter conforto fora da presença de Deus. Meu querido, eu quero te falar uma coisa, como é perigosa a zona de conforto. Se você pega um sapo, e coloca ele na água quente, ele pula dali. Ele não vai ficar, porque ali está quente, o queima e ele pula. Mas se você pega um sapo e coloca na água fria e vai aquecendo aquela água fria, na proporção que aquela água vai ficando morna, o sapo não percebe. E quando ele vai perceber, ele já morreu. Por quê? Porque aquela água fria, morna, ela vai esquentando de tal maneira que ele relaxa e quando ele vai perceber já não há mais tempo e ele morre. O que é isso? A zona de conforto é isso. Você vai se entregando aos prazeres da vida. Você vai se entregando a esse mundo mentiroso, enganoso. E você se deixa ser seduzido. E quando você tenta reagir, você é golpeado pelas adversidades da vida. E aí você morre, você é destruído na zona de conforto. Não, meu querido, levanta-te. Nós precisamos ouvir a voz de Deus quando diz para Josué, levanta-te, ser corajoso. Josué, marche, não fique parado, não se entregue, levante. Meus queridos,
nesse momento difícil que nós estamos passando na sociedade, Deus está dizendo, levanta-te. Está dizendo para aquela igreja, para aquele pastor, levanta-te. Acredite, Deus é conosco. Jesus Cristo diz, eis que eu estarei com vocês todos os dias de vossas vidas. Acredite, Ele está. Mas Ele procura que você não fique se entregando às adversidades com medo. E para tanto, se faz necessário que você diga não para a zona de conforto. Eu estarei orando pela sua vida, orando pela sua família, para que a gente possa vencer a zona de conforto, essa zona de conforto mentirosa, e nós olharmos para a cruz de Cristo. Que Deus possa estar falando fortemente ao teu coração. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Senhor, abençoe aquele ouvinte, Pai. Abençoe a igreja do Senhor, para que cada irmão, para que cada vida, para que cada amigo possa, Senhor, não confiar na zona de conforto, não se entregar a esse mundo de falsidade, acreditando que esse mundo é fácil. Pai, esse mundo é difícil. Para tanto, Pai, eu te peço, toque em seus corações, para que cada um deles possa estar sendo visitado pelo Teu Espírito e possam ser libertos das adversidades, desses temores, ó Deus, desses enganos dos homens. Derrama sobre cada um, Pai, a Tua esperança, a Tua vigilância e a Tua vitória. Senhor, nos conceda, Pai, a Tua vitória em nome de Jesus. Amém.